Boa tarde. Começamos o nosso canal teórico, dia 25 de outubro, agradecendo imensamente a presença de duas pessoas gabaritadas para falar sobre a vigilância nas meningites, doutora Flávia, sanitarista da Covid, e a doutora Ana, que quase tem cadeira já cativa aqui na nossa coordenação, que ela gosta de vir aqui, eu gosto também que ela venha. Então eu pedi, conversei com a Ana, era um tema que eu modestamente também gosto, e não tenho visto até com frequência, como eu via anteriormente, fico feliz, né, Ana? Porque eu enchia muito, desculpa a palavra, enchia o saco da Ana muito com essas coisas de, né, menino? Ana, tem uma meningite aqui no hospital, não sei o que, para ver que agora as meningites estão meio sumidas, né? Que bom, pelo menos eu não tenho visto tanto. E a gente via muita meningite bacteriana, e eu trabalhei também no Hospital do Estado, ali no Caju, não sei se vocês lembram do hospital ali do Caju, né? Do São Sebastião, que eu tinha infecção para cima e para baixo, né? Tinha lá o chefe da infectologia, que era um cara brilhante, chamado doutor Adrelírio Rios. Doutor Adrelírio. Lembra, doutor Adrelírio? Cara simplérrimo, né, Ana? Mas de uma educação, cara, chefe da cadeira de infectologia no Hospital Servidor do Estado. Vi muito doente com aquele cara, aprendi muito com ele. A Ana também deve ter aprendido com ele, né? Não fui aluna, mas vários colegas. Isso. Então, quer dizer, antes de falar da vigilância, eu queria só dar uma apanhada um pouco na minha praia, né? Porque eu sou neurologista, eu tenho que vender um pouco meu peixe. Na verdade, o nome mais correto seria na verdade, meningoencefalite, porque ninguém tem meningite pura, porque o líquor é produzido lá dentro dos ventrículos e a produção é feita pelos plexos coroides. E essa produção do líquor cai na cisterna, é como se fosse uma cisterna na caixa d'água de uma casa, e ela vai descendo pela meninge e entra na medula. E lá embaixo, quando você faz a punção, você, na verdade, está tirando um líquido que é produzido lá em cima no plexo. Anatomia, né, de vocês aqui por aqui. Então, o nome correto não é só meningite, é o meningoencefalite. Ninguém tem só, eu só tive meningite. Não, senhora, se a senhora teve um líquido purulento, é porque ele veio lá de cima. Se tem uma meningite viral, também banhou o cérebro. Então, o nome correto seria meningoencefalite. Vou tentar ser mais breve possível, porque a aula é mais da vigilância aqui do meu lado do que minha, mas eu estou só dando um enfoque aqui na parte clínica. Na verdade, a sintomatologia é uma patologia que todo mundo conhece, né? Dor de cabeça, rigidez de nuca, a pessoa começa a ter náusea, vômitos, e sinais meníngeos. Quais são os sinais meníngeos mais importantes? Kernig, Brudzinski e Lazeg. A neurologia é uma especialidade que gosta muito de nomes pomposos. Eu não sou pomposo, não, mas quem descreveu os sinais foram esses homens. E a primeira escola de neurologia era a escola francesa. Então, Kernig, Brudzinski e Lazeg eram franceses que descreveram cada um seus sinais característicos. Todos sabem o nome desses sinais? Eu vou olhar para Carito aqui. Tem ideia, mais ou menos, o que é o Kernig, o que é o Brudzinski, o que é o Lazeg? Não lembro todos, não. Mas chuta aí, tem como chuta? O Kernig é aquele que a gente vai ver a rigidez de novo. Não. E a perna Lazeg, você bota a pessoa deitada, com os dois pés, você leva um pé, primeiro você levanta o pé esticado e ele tem uma dor radicular. Por quê? Porque como a meningite está inflamada, ela inflama a raiz nervosa. E aí quando você levanta a perna, você sente dor quando você pega ela esticada e eleva ela. Isso pode ser na inflamação, pode ser uma meninge com sangue, um sangramento, ou pode ser uma hérnia de disco. A hérnia saiu e apertou a raiz. Então você sabe se o Lazeg está positivo ou negativo. Nas meningites, é lógico que você vai ter Lazeg bilateral. Não vai inflamar toda a raiz, vai ter só uma perna. Então com Lazeg dá para você saber se ele é positivo ou negativo. Perna esticada, e levanta a perna esticada que ele vai sentir uma dor aqui no ciático, aqui atrás da coxa.
Brudzinski é quando você pede o doente para fazer esse movimento e quando você faz isso, ele tem uma irritação na meninge cervical. Ele automaticamente puxa as duas pernas. Então, pode ter sido isso que você ficou em dúvida. Quando você faz a flexão da coluna cervical, as duas pernas fazem isso. Chama sinal de Brudzinski. E Kernig é quando você pega as duas pernas e você flete e ao mesmo tempo você estica ela rapidamente. É diferente daquela estendida. O Kernig você fletiu a perna e esticou. Quando você fez isso, você inflamou ou você conseguiu dar positividade ao nervo ciático que estava inflamado. Então o Kernig se mistura um pouco com o Lasek. E Brudzinski é quando você faz a flexão e as duas pernas automaticamente fletem. As causas mais importantes, eu não vou me debater aqui, senão vai ser um dia falando sobre meningite aqui, seria virais, bacteriana, fungos, tuberculose, parasitose e neoplásicas. Os exames complementares, é lógico que o líquor é mais importante. A gente via um doente, por exemplo, no Hospital Santa Cruz, eu trabalhei muitos anos, suspeitava de meningite, você mandava para o hospital lá onde a doutora Ana falou, lá no Caju, e eles faziam imediatamente uma punção lombar. Quando você fazia a punção lombar, o líquor viesse purulento, você já ficava lá. E eles já começavam o antibiótico, já mandava o líquor para a cultura. Quando fazia a punção e não vinha purulento, o líquor vinha claro, o doente era devolvido para o Hospital Santa Cruz e a gente continuava atendendo esse doente. Então, quer dizer, isso era aquela época. Hoje tem uma outra história, porque hoje quase as pessoas não fazem punção lombar. Por quê? Tem um laboratório no Rio que chama Neurolife. Ele é especialista em líquor. Isso é bom e ruim. Por que eu acho isso? Eu acho que é sempre muito bom, porque ele é especializado só em líquor. Mas ele não vem na hora que você pede, o laboratório é na glória. Então você está com um doente no HCN, ou no Hospital de Clínicas, ou no Nitidó, e você suspeitou de meningite, você não vai lá no computador e fala assim, solicito punção lombar, e vai ficar esperando esse laboratório chegar para fazer a punção. Pode ser uma coisa rápida, e é geralmente rápido. Se você pesquisou o doente, viu que estava com febre e tem sinais meníngeo, você não vai esperar o Hospital da Glória chegar aqui. Você dá licença, pega a veia do doente, faz um decadronzinho anti-inflamatório e depois você empurra 2 gramas de Rocefin. Eu cansei de fazer isso. A enteada do professor da faculdade de medicina, ele me chamou para ir lá no Icaraí. Quando eu cheguei lá, ela estava com febrão, uma rigidez de nuca, um hemograma horroroso, um desvio. Eu não quis saber, porque lá dentro peguei 2 gramas de Rocefin com decadron e... Pode ser determinante para salvar uma vida, né? Exatamente. Você começar o tratamento precocemente. Porque não dá para você, tem que colher o líquido para saber qual é o germe, para ir para a cultura, é igual a infecção urinária, né? Às vezes chegar um doente com a sepsis urinária, é ideal você falar, colhe o material, para depois você começar o antibiótico. Isso é ouro. Não é isso? Os infectologistas não é isso? O infectologista gosta de colher material antes, que é o ideal. Para o infecto, sim, para o paciente. Exatamente, mas tem hora que não dá. O fato de também você estar iniciando a sua antibiótico-terapia também não vai impedir de você fazer a punção. Exatamente. Você tem que mandar a brasa. Então você tem que ter, por exemplo, em Londres, todo médico, na sua maletinha, tem uma ampola de penicilina. Por quê? Se ele for ver um doente em casa, qualquer local, ele suspeitar que é meningite, tem que diluir aquela penicilina e na veia do doente. Porque eu, modestamente, já salvei muita gente, assim, rápido. Porque é uma doença que não dá para você perder muito tempo. Pode ser muito rápido. Né? Mais uma meningite meningocócica, que eu já vi muitas, o cara faz uma síndrome, uma sepsis por gram negativo imediata, e ele não dá tempo. Entendeu? Ele não vai nem no início. Eu tenho um caso particular que é o toque da minha vida. Há muitos anos atrás, o secretário de saúde, eu vou falar porque não é mentira, o doutor Aguinaldo Zagli estava na porta do
quarto lá no Hospital Santa Cruz, e eu estava saindo do hospital, encontrei com ele na porta. Eu falei, Guinaldo, tudo bem? Ele falou, tá mais ou menos, né? Por quê? Não, a Ana era a mulher dele, está internada aí. Por quê? Pô, Gerson, uma dor de cabeça com febre e o clínico está achando que é dengue. Eu falei, pô, é mesmo? Pô, que chato, tá? Eu vou lá dar um beijo nela. Aí eu entrei, ela estava, poxa, eu estava sonhando com você, Jefferson. Por quê? Pô, uma dor de cabeça que eu nunca tive, não estou aguentando, estou enjoada. Eu falei, não, isso não é dengue, isso é coisa rápida, o que é isso? Mas pega essa dor. Pô, a dor aqui atrás, Jefferson. O neurologista não vai sair do quarto sem dar uma olhada na nuca da doente, né? Foi o meu azar. Quando eu botei a mão na nuca dela, estava rígida. Eu falei, gente, saí, fui lá, falei com o clínico, companheiro, isso aí não está parecendo ser dengue, não. Nós temos que fazer uma punção lombar na Ana. Não, mas tem uma leucocitose discreta, tem isso, tem aquilo, não tem. Ah, mas eu acho que devia fazer uma punção lombar. Bom, conclusão, virei ela de lado e fiz uma punção. Quando eu puncionei, o líquido estava claro. Eu falei, porra, quebrei minha cara, né? Ou era um menino viral, ou não era. Mas... Aí eu saí, Ana, esperei uma meia hora. Não problema. Hã? Eu voltava do São Sebastião, não achei um gesto, não. Esperei uma hora, esperei umas 2 horas, não fui embora, não. Fiquei ali no hospital esperando aquilo ali, voltando, exames e dor de cabeça. Bom, deu umas 3 horas, ela chocou. Fez um choque, eu levei ela para o CTI, botamos noradrenalina, virei ela de lado de novo, fiz outra punção. Quando eu fiz uma punção 3 horas depois, o líquido era purulento. Nossa. Então, naquele momento que eu puncionei, não deu tempo. Eu puncionei antes de atravessar a barreira. Uhum. Eu tinha os 2 líquor, Ana, que foi para o laboratório. Os 2 cresceram no meningococco. Uhum. Não era Frederic. Federhaus, Waterhouse, Federich. Então, às vezes, você, naquela hora, quando eu vi aquele líquido purulento, Flávio, Rocefino, eu usava Rocefino com cloranfenicol. Eu acho que nem usa muito mais cloranfenicol. Aí eu passei a noite toda com aquela doente. Ela entrou em coma, chegou no dia seguinte, 1h da tarde, ela acordou. Não estou sentindo mais nada, eu só vi a mulher. Então, esses meningococos aqui foi aparecer 2 dias depois, com o resultado da cultura e tal, mas você vê que às vezes não dá tempo de você. Não. Hã? Tem que tratar. Pô. Prevalência era de B, né? Então, depois o sangue. Aumentou assim. Como a gente está conversando com pessoas que estão lá no território, às vezes fazer um certo pré-exame no próprio ambulatório, pegar uma veia e passar um certo pré-exame também, faz uma diferença. Exatamente. Teve um caso de uma criança que a família esqueceu de falar que tinha tido contato com um caso que era menino, e aí a criança era meio que a médica poderia ter feito, né? Um certo pré-exame antes de transferir. Mas essas são essas coisas que... Cristalino, né? Em altas doses. Pode ser, se tiver penicilina. Mas isso que eu falei na bolsa do Londrina é penicilina. Antes do Rocefin. Em altas doses. Antes do Você Rocefin. acha que os módulos têm, né? O alcoolismo. Não. Antes do Rocefin, eu fazia 2 milhões de penicilina cristalina de 2 em 2 horas. No Sodeguiar era penicilina cristalina com cloranfenicol. Depois de anos... A gente tratava a meningite meningocócica com penicilina. Cristalina. Hoje que usa a... Bom, aí, lógico, né? Hemograma, PCR, glicose, bioquímica, tomografia de crânio nos casos que vocês tiverem, né? E raio-x de tórax. Tomar sempre cuidado, gente, na hora da anamnese, você definir bem a dor de cabeça desse doente e você esclarecer que é uma doença infecciosa. Por quê? Porque você fazer uma punção lombar num doente que às vezes tem hipertensão intracraniana é uma coisa perigosa. Então você vai fazer uma punção lombar num doente que tem um abscesso ou que tem um desvio da linha média. Quando você fizer a punção lombar, pode ter uma hérnia cerebral e o doente morrer durante a punção lombar. Tem casos que tem contraindicação. Então você precisa ter essa noção
Tem um neurocirurgião muito famoso no Rio que foi fazer prova para professor lá na Universidade de Minas, lá em Juiz de Fora, e falaram com ele, ó, tem um doente ali que está com a dor de cabeça ali e tal, com mal e tal, você podia ir lá fazer a punção do doente? Ele pegou o material e foi lá. Aí botou o cara de lado, na hora que ele ia botar a agulha, a banca falou assim, pode parar que você está reprovado. Eu falei, por quê? Você tinha que fazer um fundo de olho no doente, para saber se ele não tem edema de papila. Como é que o senhor vai fazer uma punção lombar sem examinar o doente e ver se ele não tinha um edema de papila? O edema de papila vai dizer se ele tinha hipertensão, isso vai ter um tumor cerebral. Foi reprovado. Ele tirou a prova oral 10 e tirou 0, foi reprovado. Não dizer o nome dele não, mas ele ficou puto. E falei aí uma coisa, desculpa, hein? Faz pino, Vitor. Então, Faz pino. tomografia de crânio e um raio-x de tórax é importante. Em relação ao tratamento, às vezes vai depender da causa base, né? Num quadro viral que você achou, que olhou o líquido está claro, mas tem uma celularidade alta e tem sinais meningos, e você suspeitou de um quadro viral, é muito comum a gente começar a ciclovir. Por quê? É o único antiviral que você pode tratar, que é uma possibilidade de ser um herpes. Então, quando você vai pedir um exame de líquor, você pede um PCR para herpes. Se o PCR vier positivo, você está no caminho certo. Mas, às vezes, não vem positivo e era herpes. E você vai fazer o quê? Vai tratar ele 14 dias, sendo como se fosse herpes. Sabendo que a ciclovir tem seus efeitos colaterais, ele é nefrotóxico, então tem que dar uma olhada sempre na ureia e creatinina e vai tratando aquele doente. Por quê? Uma meningite ou uma meningoencefalite por herpes simples, se você também não começar cedo, ele pode fazer uma lesão grave no cérebro, que é uma necrose do lobo temporal. Ele tem um tropismo muito grande pelo lobo temporal. Então, se você, eu acho que mas eu não espera nada. É melhor você errar por excesso do que por negligência. Isso em adulto e criança? Adulto e criança também. Há 2 meses ele teve um caso de herpes. Aí a gente, antes do Neurolife, a Neurolife colheu, a gente já tinha entrado. Já consigo ouvir, lógico. Lógico, você ficou na dúvida. Os dois lá. Sim. Você é pediatra, né? Sou pediatra. Aí deu uma sorte que veio o herpes. Não sei. Sorte que ficou bem. Bom, aí você fez a punção, você fez a punção, o líquor era purulento, aí você sabe que praticamente é bacteriano. Aí você vai começar aquilo que a gente está conversando. Geralmente a gente usa corticoide 4 miligramas meia hora antes de você fazer o antibiótico. Por quê? Isso aí é crime? Não. O que acontece? A barreira hematoencefálica está inflamada. Se você faz o corticoide antes do antibiótico, ele penetra na barreira hematoencefálica com mais facilidade. Então, os livros mostram que nos primeiros 5 dias do tratamento de meningite, que a barreira está muito inflamada, você deva usar o corticoide meia hora antes de você fazer o antibiótico. Então, se você vai fazer Rocefin 2 gramas de 8 a 8 horas, que é o preconizado, 6 a 8 gramas por dia, você usa antes o corticoide para que ele consiga a barreira ser ultrapassada com facilidade. Aí você vai aguardar depois lá na frente a cultura com o antibiograma, né? Bom, as observações que eu boto, primeiro é o aspecto do líquor. Você vai olhar o líquor e ver. O normal, ele é claro, e a gente sempre bota que é água de rocha, né? Mas é mesmo, ele é cristalino, o líquor é cristal. Então, se você olhou o líquor e o líquor está meio duvidoso, você bota na blusa, uma blusa branca, e olha a cor do líquor, não está tão claro, você já fica meio preocupado e já começa a tratar o doente. A celularidade costuma estar elevada nas bacterianas, não tão alta, mas às vezes elas podem estar bem altas, 1.000, 2.000 células, 500 células, aí vai depender. Nas proteínas elevadas significa sempre uma inflamação no líquido, você tem que saber se a proteína está muito elevada ou não. E uma coisa importantíssima no líquor é a análise da glicose. Mas como é que é a análise dessa glicose? Você tira mais ou menos um número, que seria 2/3 em relação à glicose do sangue. Então, preste atenção, quando você for fazer uma punção lombar, você automaticamente também tem que medir uma glicose do sangue.
Porque no líquor costuma ser 2/3 da que está no sangue. Às vezes você vê uma glicose no líquor alta, porque o cara é diabético e ele está com a glicemia alta. Se a glicemia está alta, 2/3 dela elevada vai dar alta no líquor. Se essa glicose do líquor estiver baixa, quer dizer o quê? Que ela tem um consumo. A bactéria está consumindo aquela glicose. Então, se você analisar que a glicose está muito baixa, você pode supor que aquela meningite ou é bacteriana ou ela pode até ser tuberculose. Porque as meningites tuberculosas baixam muito a glicose, tem muito consumo. As meningites por fungo, a criptococose, que é muito vista em doentes aidéticos, pode abaixar muito a glicose. E outra também patologia que baixa são células cancerígenas. Por exemplo, uma senhora que tem um câncer de mama e começa a ter perturbação visual com dor de cabeça, você faz uma punção, o líquido está claro, mas a proteína está alta e a glicose, tá vendo? Eu falei que elas falam de futebol e tudo aqui, e aí a glicose fica muito baixa, então o consumo de glicose pode indicar bactéria, pode indicar tuberculose e criptocose e células neoplásicas. Doenças neoplásicas que atravessam a barreira hematoencefálica também pode ter consumo de glicose. Então é muito importante você ter a análise da glicose. Não adianta o cara fazer uma punção e só ter a glicose do líquido. Você não sabe qual é a relação dela com a glicemia. Tem que ter essa relação. Não, a glicose está normal. Normal como? Se você não viu a glicose no sangue. Fura o dedinho da pessoa na hora que você estiver fazendo a glicose. Acabou de fazer a punção, fura o dedo da pessoa e aí você faz uma conta. 2/3 da glicose do sangue é o que vai dar na glicose do líquido. Bom, não adianta a gente, senão isso aqui vai ficar um aulão que não é o caso. Eu queria dar um apanhado do que poderia ser uma meningoencefalite. E a aula foi proposta pela Ana com vigilância. Eu peço desculpa de ter entrado na aula dela, mas eu queria dar um insight antes delas falarem. Senão eu também não posso vender meu peixe, eu fico triste. Eu quero agradecer a Flávia e a Ana e pedir desculpa a elas, mas fui breve no que eu achava que era importante. Vou dar a palavra à Flávia para colocar as questões lá da Covid em relação à vigilância e a Ana também. Tá, deixa melhor trocar, né? Senta aqui já, Ana. Eu já estou aqui. Tem microfone para a Ana? Você já tem. Já tem. Bom, então sou Flávia, né? Trabalho aqui na assessoria não, né? Área técnica das meningites dentro da Covid. E a Ana, minha chefe. 2 já passaram por lá, né? Ela também, né? E a Cátia pelo menos 3, Eu não sei por que o Moura também. Eu não sei por que eu e o Moura não temos que passar lá, mas também queria passar lá, né? Pode ser também vindos. Eu e o Moura. Então, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente preparou aqui, né, essa apresentação e algumas coisas eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque não, né? A ideia era apresentar tudo, a vigilância em especial, mas precisava desse contexto antes e foi muito bem feito aqui. Muito obrigado. Pelo Dr. Jefferson. Então, né, o que a gente vai abordar aqui? Definição de caso suspeito, a etiologia, em relação à prevenção, né, quais são as vacinas, a situação epidemiológica em Niterói, como é que se faz a investigação laboratorial, qual é a rede, né, de encaminhamento, né, a rede de referência do atendimento municipal das meningites e qual é o papel da rede básica nessa vigilância, né, porque a gente vai ver normalmente um caso de meningite, ele vai normalmente ser notificado por uma unidade hospitalar, né, ou uma unidade de pronto atendimento, uma coisa assim, não é muito pouco, eu acho que eu tive... Desde que eu estou na meningite, nenhum caso que tenha sido notificado com a ficha inteira, né? Tudo certinho lá da unidade básica. Mas enfim. Então vamos lá. Segundo o manual. O Guia de Vigilância. O Guia de Vigilância do Ministério da Saúde,
como é que a gente define um caso suspeito? E antes até a gente vai falar da ficha no finalzinho, mas a meningite, ela é um caso de notificação compulsória e ela é um caso, toda meningite é caso de notificação imediata, ou seja, de 24 horas. Então, havendo a suspeição da meningite, ela deve ser imediatamente notificada, né? Tem alguns agravos que você espera confirmar, enfim, a tuberculose vai esperar confirmar. Meningite não, é de suspeito. E além disso, é de 24 horas, né? A lógica da notificação é importante que seja feita em 24 horas. Então, a inflamação das membranas, né, que envolvem o cérebro, das meninges, enfim. E tem uma série de, eu vou ficar apontando aqui, e tem uma série de agentes etiológicos, né? E como que está lá descrito na nossa ficha de notificação que é um caso suspeito. Se a gente tem uma pessoa, né, uma criança ou um criança adulto maior de 9 meses, aí a gente vai ter febre, cefaleia, vômito, rigidez de nuca e os outros sinais de irritação meníngea, que são aqueles sinais, né, que o Dr. Jefferson falou: convulsão, sufusões hemorrágicas e torpor. Se a gente tem uma criança, né, uma criança, enfim, menor do que 9 meses, também, né, a criança não vai dizer assim, eu tô com dor de cabeça, né? Até 9 meses não vai falar, mas a gente também tem que levar em consideração a irritabilidade, né, que não vai conseguir se expressar, mas tem a irritabilidade, e o abaulamento da fontanela, né, que vai ficar com a fontanela aqui um pouquinho para cima. Terça, né? Uma terça. Isso. E aí, quais são os principais agentes da meningite bacteriana, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. E quais são os principais agentes da meningite bacteriana? A gente tem aqui em vermelho a Neisseria e Haemophilus, que são duas bactérias importantes, né, para a questão da vigilância. Elas também, a Neisseria mais até do que Haemophilus em relação à pior evolução, né, do caso de meningite, mas as duas são bastante importantes para a questão da vigilância. E a Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, né? Essas três bactérias são bastante importantes quando a gente está pensando em meningite bacteriana. Dentre as outras, a gente tem lá que causa, né, a tuberculose, tem Streptococcus, tem um monte delas. Essa daqui, né, a Klebsiella, a gente viu até um surto, né, Ana? Né? Foi Klebsiella? Não, foi Listéria. Listéria, desculpa. Listéria nos citogênios lá no hospital privado, teve um surto de pacientes e eram pacientes vulneráveis, né? Isso. Causou doença pulmonar e alguns com meningite, né? Listéria, desculpa, eu fiz confusão. Enfim, essas são as etiologias, as meningites bacterianas mais importantes, né? Neisseria, Haemophilus e Streptococcus, né? Inclusive, a gente vai ver na ficha que para essas aqui a gente tem um campo específico de classificação. E para as outras a gente vai colocar meningite bacteriana, se tiver identificado vai botar qual é, mas enfim, né? Essas a gente tem especificamente para elas. Só para me dar um pouquinho. Você vê que ela fala uma coisa importante. Nas meningites meningocócicas, ela é de uma gravidade brutal, rápida, mas é a que tem uma evolução mais rápida com o tratamento. Você dá um antibiótico, em 7 dias curou. E ela, geralmente, essa bactéria, ela é sensível a quase todos os antibióticos. Você vê que é uma bactéria agressiva, muito agressiva, né? O antígeno, na verdade, mas que você trata uma semana, tem até escolas que acham até 5 dias, Ana. Você tratando com penicilina fica boa. Já é diferente do estrepto, que você citou, a terceira, o pneumococo, ela é mais arrastada, tem que dar 14 dias de antibiótico, porque dá muita vasculite. Então, às vezes você pega uma bactéria grave, como aquela meningococo, que não dá para perder muito tempo, que ela pode evoluir para o óbito rapidamente, que faz uma sepse rápida, mas que o tratamento dela, qualquer, você olha lá o antibiograma, eu acho que até se você der um beijinho lá na bactéria, você mata ela. Porque ela é uma bactéria vagabunda, desculpa a palavra. Mas ela é vagabunda, mas ela faz uma tragédia.
Mas o pneumococo também pode causar meningite gravíssimas, né? Pode. Doença invasiva. Mas é porque o pneumococo faz muita vasculite. E pode entendeu? deixar sequela. Deixa sequela grave pela vasculite. Inflamatória. Porque ela inflama e fecha a parede do vaso, como vasculite, inflamações vasculares, e pode fazer micros acidentes vasculares cerebrais. Por isso que ela é importante você dar 14 dias. E a outra é mais grave que o pneumococo, mas 7 dias você mata ela. É uma coisa assim meio estranha, né? Mas é verdade. Desculpe te interromper. Nada, pode interromper à vontade. Aliás, qualquer pessoa. Né? Se quiser perguntar, pode interromper. A gente tem, em relação à meningite viral, enterovírus, arbovírus, cachumba, né? Enfim, e tantos os vírus que são RNA ou DNA, tanto faz, a gente tem eles presentes como agentes etiológicos. O vírus do sarampo também. O vírus do sarampo, exatamente. Pode causar encefalite. E a gente tem... Encefalite esclerosante subaguda. Uma das complicações do sarampo. Eu vi uma criança uma vez, uma coisa horrorosa. Nossa, triste, né? E ali apareceu o herpes também. Isso, o herpes está aqui, ó. O vírus do grupo herpes. É bom começar logo. Porque é o único que tem tratamento. Então você acha que você tem certeza que é viral? Por favor, não perca tempo. Começa a ciclovia. O máximo que eu já vi muito, Ana também já deve ter visto. Em 3 dias não era. Tira. Entendeu? É melhor você começar uma coisa. Infecção, é melhor você tratar e tirar do que você ficar esperando o circo pegar fogo. E às vezes ele detona o circo todo e morreu. A gente tem também, né, fungos, protozoários, eumintos, então tudo isso aqui pode causar meningite, né? O que é mais comum da gente ver são as bacterianas e as virais. Mas todo mundo, fungo tem alguns e tal, mas a gente também pode ter, né, meningite por esse... Mas paciente não comprometido. Isso, mas em paciente, o doutor Jefferson até tinha falado. Então, quando a gente fala das meningites bacterianas, né, então vamos lá. O que é o grande, né? Grande coisa da meningite bacteriana. E que é o que mais assusta, mas não necessariamente as pessoas têm noção por que elas estão assustadas. Então a gente pode falar da doença meningocócica. Ela vai ser, né, causada pela Neisseria meningitidis, uma daquelas lá, a primeira que estava em vermelhinho. É um corpo gram negativo, enfim, tem lá coisa. E tem 12 sorogrupos diferentes. Os mais importantes, A, B, C, Y e W, né? E aí, por que é chamada de doença meningocócica? Aqui dentro dessa doença meningocócica, a gente tem a meningite, por assim dizer, que é quando a gente tem o quadro isolado, que então aquela bactéria só fez a doença lá nas meninges, né? E no encéfalo também, né? Mas enfim, só na meningite. Quando essa bactéria não está lá fazendo doença meningite, mas ela está fazendo uma septicemia, digamos assim, né? Ela está fazendo a infecção sistêmica, e a gente pode ter os dois casos juntos, né? Então, tudo isso aqui é doença meningocócica, tá? E apesar da gente falar das vigilâncias da meningite, a gente vigia tudo isso, né? As meningococcemia também, tudo tem lá espaço específico para a gente olhar. Aí aqui eu botei, me atrevi, mas se eu estiver falando coisa errada, o senhor me corrige, por favor. Você não fala. Eu não sei se ainda é feito, você, né? Não fala. Mas a história das petecas e sufusões hemorrágicas, porque esta informação na ficha de notificação, ela é extremamente importante. Porque a partir da informação da existência dessas petecas ou sufusões hemorrágicas, aliado lá aquelas outras, né, informações que suspeitaram de meningite, vai fazer com que o protocolo de acompanhamento desse caso e das ações relacionadas a esse caso seja de um jeito ou de outro. Porque nesta situação, havendo petecas e sufusões hemorrágicas, a gente parte para suspeitar de uma meningite por Neisseria. E aí a gente tem, né, o tratamento do paciente é sempre o primeiro, a coisa a ser feita, mas a gente também tem algumas outras ações a serem feitas muito importantes, que são as ações de quimioprofilaxia. E aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Aí tem algumas... Na hora que a Flávia for mostrar a ficha, vai ter um campo lá específico que tem as opções, né?
E aí é importante preencher todos, né? A gente sabe que é complicado, né? Porque né, a pessoa que está na assistência preencher tudo é muito complicado. Do IPO, muitas vezes até o LAC, se a família ficar pronta para uma cardioscopia, podem demorar, 48 horas, enfim, pode demorar. E você, às vezes, com um dado clínico, você já tem um sinal de evidência para iniciar uma quimioterapia. Exatamente. E evitar um caso secundário, né? Aquele primeiro. A por hemófilos, né? Ela não difere muito das outras bacterianas, é causada lá pelo hemófilos influenza. E ela é também a outra bactéria que também está marcada na vermelhinha, que é o segundo caso onde a gente vai fazer a quimioterapia, né? Então, somente nesses dois casos, a gente tem indicação de fazer quimioterapia, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A pneumocose, que é causada pelo pneumococo, ela é positiva, e ela tem alta letalidade também, né? Ela é uma meningite muito complicada. Eu queria só lembrar que o médico e a equipe normalmente tendem a achar que, sendo um quadro gravíssimo, né, tem meningites virais que são mais benignas, a pessoa ainda fica engonçada e tal. Mas as meningites bacterianas muitas vezes causam quadros assim, dramáticos, a pessoa vai para o UTI e a tendência é falar: vamos fazer aquele todo mundo, aquele profilaxia todo mundo, a equipe, não parei. A escola ligava, né? E ele vai prescrevendo para todo mundo. Quando, na verdade, a gente tem que observar o porquê que se faz a quimioterapia. A quimioterapia não impede ninguém de adoecer, né? O que a gente faz é uma estratégia de eliminar a Neisseria da orofaringe, né, dos eventuais portadores sãos, ou pessoas que ainda não adoeceram, podem vir a adoecer pela Neisseria, evitando assim que essa pessoa continue transmitindo, né, pelas secreções respiratórias, ou que a pessoa portadora sã venha adoecer por algum motivo. Então, assim, essa é a questão, é evitar caso secundário. Mas, assim, também não adianta a gente fazer uma quimio ou sem indicação ou mais extensa do que deveria, porque, pelo custo-benefício, não tem sentido, não tem estudo que comprove o benefício, entendeu? De você expor a pessoa àquela droga. A gente faz uso da eritromicina até hoje, porque a Neisseria e a Neisseria contra são sensíveis ainda, né? O hemófilo só a eritromicina. No Brasil ainda usamos a eritromicina. Eles têm uma tentativa de ciclo, caiu. Pode-se usar o ciclo, sim. Mas a forma não é séria. O hemófilo ainda não é muito não. Ah, sim, não é para não é sério. Tinha um caso, eu não vou contar um pouco mais e lá no pediatria chegou pra gente uma criança pela pediatria, convidei no café, a criança convulsionou na pediatria e levaram para a sala de trauma adulto, não tem sala de trauma pediátrico. No trauma, a criança foi entubada, parou na sala de trauma e aí ainda fizeram a segunda intubação, também na sala de trauma estava lotada de paciente e aí a equipe inteira se deslocou para lá. E aí eu era da sala verde, e aí chegou a família inteira da criança lá da quimioterapia, a equipe do hospital inteira, todos os pacientes que estavam na sala vermelha, e eu fiquei assim um pouco confusa, sabe? Então, quem tem a prioridade? Vai chegar na quimio, mas assim, o ideal é iniciar a quimioterapia todas as pessoas juntas, o mais rápido possível. Mas também não tem necessidade de você fazer já no próprio hospital, porque, na verdade, a tarefa e a missão do hospital é salvar aquela vida, é curar, né, tratar, assistir aquele indivíduo e encaminhar, né, aquela família, o grupo todo, para a saúde pública, trabalhar essa parte da quimioterapia. Né? Normalmente é assim que é dividido. E até porque é preciso que a saúde pública, e a saúde pública, eu digo, são as vigilâncias, né? E aqui no caso do de Niterói é a Convig.
é a prerrogativa da vigilância tratar dessa questão da química, para que o hospital não acumule essa incumbência. Então, assim, a tarefa e a missão vai assistir e notificar, da ciência à vigilância. É porque isso cria um pânico, né? Assim, de uma maneira que fica. Porra, a criança passou pela porta, o cara lá do lado de fora, pô, apertei aí. Já que, né? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro que essa senhora, mulher do secretário que eu citei, o cardiologista, que era um cara completamente píssico, ele deu uma escutada nela. Quando ele soube que era meningite, ele tomou um comprimido de cipro, tomou rifampicina e pegou a veia e mandou assim, me dá um Rocefin também aqui. Rocefin também serve para fazer aquilo. Entendeu? O cara tomou 3 anos, o cara ficou desesperado. É meio eu já tomei muito, porra. Fiz punção lá, bacteriana, eu fiz uma Rocefin aí, porra. Agora, acabou de sair do escolete, a gente fez uma semana. Porra, cara. Mas por isso que é importante a gente falar com a pessoa para a gente também trabalhar nessas escolas. Teve um caso bem assim, né? Que era uma criança pequena, aquela que a gente foi na escola, e era pneumococo. A gente foi até a escola para explicar que não existia necessidade de fazer química. Nem de fechar a escola, os pais que estavam aterrorizados, porque a criança teve meningite e morreu muito rápido. Lembra? A imperativa, né? Chama assim. Pois é. Hoje está isolado, o professor da escola. Isolou, levou, mas é contaminou. Pode ser. Hoje tem 15 valentes. A área privada tem 13 e 15 valentes do pneumococo, né? Já fez um bate-papo. A gente estava falando um pouquinho de vacina aqui, eu falando de transporte. As vezes estão por fungos, né? O criptococcus, a cândida e tal, mas normalmente acompanhados de HIV positivo, né? As alterações do líquido são pouco expressivas, né? Podem causar casos graves, e a tinta da China e o látex, que são 2 formas de diagnosticar. Isso mesmo. Aí tem as leptospiras, de Petzl, né? E tem as chamadas eosinofílicas, que é causada por um verme, né? Mas normalmente a gente não consegue detectar no livro, enfim. Mas aí, quando tem lá toxicidose, com muito eosinófilo, normalmente é quase que incomum achar algum eosinófilo lá naquelas celularidades todas, né? Mas se ele falar acima de 20%, ele pode suspeitar dessa meningite. Aqui tem os aspectos relacionados, né? Por exemplo, a gente tem uma bacteriana, o aspecto do líquido pode estar tudo, crônico, na tuberculose ele pode estar líquido, geralmente não, crônico, e na viral normalmente ele fica líquido, que aí manda de volta para o hospital. A glicose, né, diminuída aqui, né? Isso não já falou tudo, a viral vai estar normal. Então, esse quadrinho aqui, ele é interessante porque a gente tem uma noção, né? Quando você pega lá o resultado do líquido, você já começa mais ou menos a determinar, óbvio, né? Que pela celularidade também já dá, né? A presença de neutrófilo maior, né? E todas as coisas você também já vai fazendo. Mas com a celularidade altíssima, você já suspeita, né? Mas se predomina de neutrófilo. Isso. Então, a bioquímica do líquido já dá muitas características, juntando com a clínica do paciente. Aí, antes mesmo da bacterioscopia, da cultura, né, do lado, você já precisa. É muito importante também, ele é um dos mais rápido do que eu. Por isso, a gente já tem o PCR, a gente já falou daqui a pouco. Então, aqui, em relação às vacinas, né, quais são as formas que a gente tem, né, essas vacinas que estão aqui, são as vacinas oferecidas
no calendário de vacinação do SUS. Tá? A gente tem, por exemplo, a gente está falando aqui a 10 valentes, que é a período 10, mas na rede privada a gente já tem a período 15, Dia 13 e a 15. Os CRIEs têm pneumo 13, Mas tem indicações fechadas, tá? O manual do CRIE acabou de ser atualizado. Eu acho que as meninas divulgaram, se vocês não tiverem o manual do CRIE, a gente pode mandar. O Jefferson mandar para vocês. E tem uma discussão grande na gestão do Ministério, que é quem compra as vacinas, de estar introduzindo a disponibilização da pneumo 13, né? Para tudo quem programa, né? Inovação para o período 10. Eu acho que o caráter da produção da treta agora, segundo o laboratório falou, o caráter da produção da treta, ficar só 15 dias, elas são intercambiáveis também. Aí você pode fazer Então, você pode ter feito 2 doses da 13 e terminar o esquema pode intercambiável. misturar, tudo isso. Então a gente tem várias vacinas a meningococele, né? A gente tem a meningo-C, a CWI, essa daqui é a paciência bem pequena que já pega adolescente. O esquema básico do SUS é a meningo-C até 2 anos. E o adolescente é a CWI. Tá? E a gente está com baixa cobertura da CWI. Eu tenho 30 de vacina, mas quem não pode pagar? Qual que é a sua revolta de não dar os números? Eu não sabia se dá como é que faz a ceia, a justificativa normalmente é epidemiológica e a questão do país e do Estado, né? Como que o Ministério raciocina para priorizar a população que é contemplada com uma vacina. Então, o que eles falam? Que, epidemiologicamente, o C é o sorotipo que predomina, tá? A doença meningocose. E o WY não circulam tanto, circulam menos aqui. Né? Então, por isso que é muito importante que todos os casos sejam notificados, que todos os casos sejam notificados com agilidade e que a gente consiga no caso da mais séria, a gente identificar qual o sorotipo. Isso é importantíssimo. A colaboração da categoria médica é absoluta. Se não houver a notificação, primeiro se não houver a suspeita, se não houver a notificação e a disponibilização material. E não só o líquido. A hemocultura, né, no caso da meningococcemia, a gente também pode identificar um agente etiológico. Então é importantíssimo também, sempre, na suspeita da meningite, colher hemocultura, tá, gente? Manter, né? Todos os casos, não positivo, crescendo, alguma coisa. A placa, a vigilância vai passar. A gente busca a placa, a gente busca a frasco, o que for que tiver disponível, a gente leva para o vacilo, assim, para a gente fazer, e assim a gente vai só ocupando. A gente fica muito atenta sempre, a gente está sempre atento para sempre colher. Existe a possibilidade também hoje da gente fazer o PCR, sim, né? Tem exames multiplex, a gente faz o PCR muito fácil, mas do PCR a gente não consegue sorotivar. Mas sim, né? Precisa ter a cultura. No CRIE, o padrão ouro é a cultura. A gente até consegue fazer uma B, a CWI por crianças cardiopáticas. Sim. Algumas no CRIE tem. No CRIE tem para algumas exceções, tem deprimido, etc. E ontem eu vi que são casos muito específicos. Eu vou mandar uma ouvir para eles. E ontem, recebi a notícia que está sendo lançada a vacina ABCWY. Com 5 nossa, está sendo lançada agora. Já vai ser não lembro se é Jéssica. Deixa eu ver. O que você quer? Meu celular. Não sei se é Jéssica, não. Eu sei que estão lançando já. Nossa, que vacina.
Então a gente tem aqui as meninas, a penta, que vai proteger pelo hemófilo, a BCG, que vai proteger as formas graves, né, de tuberculose, não tuberculose em si, as formas graves, e a meningite é uma delas, e a pneumodese, que vai lá pegar pneumocose. A explicação que eu tive do que foi no congresso lá acima foi o seguinte, que quando o governo compra, ele compra um X tempo, o know-how passa aí o know-how para a gente. Sim, fabricar aqui. sim. Então, um X tempo ao final. Por que não é trigo? A trigo foi. Aí a gente não. E foi a gente teve discussão no meio do congresso sobre isso. Mas foi não, do Michel. Foi isso. Eu acho que ele era Politec também, né? O Michel. Então, ele falou, não, mas a gente comprou. Mas a questão tem isso, na época, e a Bia também teve que estar fora. Aí era uma confusão política e econômica. A princípio, não existe viés político e econômico nas certas decisões, né? Eu tenho critérios técnicos, mas eu não tenho nada como saber. Eu não faço parte dessas comissões, eu não sou pesquisadora. Então, não posso. Não, eu estava no congresso que começou a opinião 10. Aí estava entre a opinião 10 e a opinião 30. O FDA que aprovou, chama Pembraia, essa ABC da polícia. Só de laboratório. Pode fazer, né? Aí. A Pfizer que anunciou. Mas agora, Aí aqui vai acontecer com a investigação epidemiológica, então a gente tem uma série de 2012 a 2022. Né? Lembrando sempre que os dados eram lá da nossa base e tal, e sujeito a alteração, né? Foram tirados em 2084, não, tá? Esse aqui eu não mexi. Foi 20. Foi agora. Próximo vai ser. Então aqui a gente tem. São os casos confirmados de residentes de Niterói. Né? Então, a gente tem casos notificados, nem todos eles vão ser confirmados. A gente tem casos notificados tanto de residentes de Niterói quanto de residentes de outros municípios. A gente está falando só mesmo da situação epidemiológica de Niterói, né? Do que foi confirmado. Então, a gente tem, né? A gente pode ver, anos de pandemia, a gente tem uma quantidade bem menor de casos aqui, normal, né? Por vários motivos, as pessoas não estavam circulando, então as pessoas não estavam. Eu suspeito também de uma subnotificação alguma, não que eu não tenha chegado no hospital, porque o caso vai chegar, mas no meio da história da Covid, né? A gente tem várias noites. Às vezes, você acha que a rede privada não notifica todos os casos negativos? A gente agora tem. Eu acho hoje mais difícil, né, Moura? Porque hoje tem. Você não notifica. Você pode ser um. Sabe por que, Moura? Porque a rede privada hoje tem a famosa CCIH. Nós somos antes, você é mais antes do que eu, mas sou mais novo que você. Mas na tua época não tinha, mas agora tem a CCIH, rapaz. Então, esses hospitais, qualquer antibiótico que a gente dá, a CCH fica em cima. E eu vou falar uma coisa. Entendeu? A CCH é muito unida em relação a isso. A gente recebe a notificação de todo caso positivo para alguma coisa no livro. A gente recebe a Neurolife a notificação. Eu acho que. Aí a bioquímica é desmaia, a gente pede o hospital. Eu acho. Fazer uma busca Eu perguntei. Sim, Moura, mas às vezes você não faz a notificação. Você não faz, mas o outro faz. Hã? Entendeu? Ele é que ele não faz, mas é aquele do plantonista, o cara da. Entendeu? Então você pega. Mas a gente vai fazer. O Hermes foi notificado. Mas a gente vai fazer. Moura, é isso que eu estou te falando. Existe a famosa CCIH dentro dos hospitais. Você pode não, mas é o que ela falou. Às vezes você pediu um líquor,
A Neurolife comunicou elas. Você não comunicou, mas a Neurolife bypassou você. Não é que bypassou, mas teve um canal direto. Graças a Deus. Não ia dizer que você não é desligado. A doença de notificação compulsória, ela é obrigação do médico, obrigação da equipe de saúde, obrigação da unidade. Entendeu? Eu nunca vi ninguém preso porque não notificou. Mas a norma Não. ficaria... Moro estava condenado, né, Ana? Moro estava condenado, perpétuo. Vou mostrar a prisão aqui. Olha, sabe que ele já sai. Ele já sai daqui. Moro, a CCH, eles têm um controle todo dia do perfil bacteriano do hospital inteiro. Entendeu? A gente fica como clínico, a gente fica chateado, mas você não está sabendo, mas ele está olhando o teu perfil do teu doente. E às vezes o cara telefona para você, não sei se para você, mas o CCH ele liga para mim. Ô, Jeff, você deu desculpa te interromper. Você passou. Você está passando um antibiótico aqui, não sei o que, cresceu um negócio aqui, Jeff. Você não sei o que. Vem cá, Jeff, você não deu um meropenem pro doente, porra. Você não podia tentar dar uma escalonada um pouco. Eles te dão uma orientação. Ótimo, e os caras, porque a gente tem, o médico às vezes é meio vaidoso, né? Às vezes acha que o cara está enchendo. Não, o cara está colaborando para você. Você, que é um perpétuo que não notifica, ele já cresceu na tua frente e já multiplicou elas antes de você. Muitas vezes, a gente aqui... Você está pegando, né? Mas é que aí tem algum colega, desculpe, tem alguns médicos que acima deles só Deus, né? Então eles não permitem ou não gostam muito que a CCH se meta. Eu não sou assim, não. Ué, se ela está fazendo aquilo para me ajudar, eu vou achar que ela está contra mim? É isso? CCH é um órgão que está ajudando Exatamente. A gente também tem uma ameaça de uma epidemia silenciosa que está em resistência antimicrobiana. A gente está passando por isso. Com certeza. Então, os colegas da CCH, normalmente têm infecto, sabe? E também estuda sobre isso e ajuda. Lógico. A não reagir. Porque o cara interna, às vezes, com uma infecção urinária, ele mete um tazocin, um meropenem, e o cara e o bactéria é sensível a bactrim, sulfa. E o cara meteu um meropenem. Desculpe, mas tem colega que você sabe como é que é, né, mano? A mão é pesada. O cara chega lá, peraí. A gente também tem outras fontes de notificação, escolas, a própria comunidade. Qualquer pessoa pode notificar uma doença. Então, muitas vezes, a diretora de escola liga, olha, tem aqui uma criança que a mãe comunicou que está internada com meningite, eu quero saber o que eu vou fazer com a escola aqui, se eu vou fechar, o que eu vou entendeu? Aí, se a gente não conhecer, a gente pede o nome da criança, se a gente não tiver ciência ainda do caso, a gente vai investigar. Tá? E tem também ambulatório, muitas vezes a comunidade, o contato foi orientado a fazer químio, vai procurar a unidade e aí vocês liguem para cá, tá? Para saber se a gente já tem caso, se não tem, o que é, o que não é. A gente manda ficha para vocês e vocês dão toda a orientação para a comunidade. Mesmo que não seja um caso mesmo, né? Mesmo que não seja assim, eu vim aqui porque fui orientado a fazer aquilo. Mesmo que seja isso. Alguém chegou dizendo, olha, parece que fulano ali... Pode entrar em contato, né? Com o nome, com o que direitinho que a gente busca. Exatamente. E se vocês, qualquer dúvida, você tem que entrar em contato, porque a meningite tem que ser rápida, a gente tem que ter agilidade. Então, há 2 semanas atrás, eu estava falando com o Flávio para atualizar a informação da meningite, porque teve uma colega no laboratório público que falou, olha, o INPE tem surto de meningite em Niterói. Eu fui visitar um parente lá no CHM, estava assim, de paciente, cheio de meningite. Tem surto de meningite, ninguém está sabendo. Aí eu falei, peraí, eu vou ver. E era verdade, não? Não tinha nada, não. Na verdade, fala, Flávio, eu tenho que ser Primeira Flores. Primeira Flores. E teve um caso que acho que era tão até das moças, acho que foi lançado. Pois é, e teve esse caso, era viral e não sei o
explicar, né, Thiago? A diretora ficou nervosa, porque a comunidade escolar entra em pânico absoluto. E muitas vezes faz muita pressão em cima da escola. A escola vai fechar. Resolveu fechar a escola e virar as coisas para baixo. Coitada. Gente, mas essa escola não é do território de Niterói. Se fosse território de Niterói, a gente tira do lado. Porque a escola recebeu um ofício bonitinho da Secretaria de Educação falando que tinha necessidade de fechar, tinha necessidade de botar fogo na escola da disso. E a escola, mesmo assim, a escola falou assim, instâncias superiores orientadas de fechar a escola. Aí a comunidade, aí fica esse murmurinho, aí junto com os casos daquela que se a bem principal país não cheio. Porque estava cheio de casos de gente de fora de Niterói, e principalmente se a bem numa rodoviária, todo mundo veio para cá. Entendeu? Todo mundo veio para cá. Aí o povo, opa, esse corredor tem legítimo direito, todo mundo tem a diferença. Então a escola fica entre tiroteio e meningite, né? Não fechar a escola, porque... Mas vamos lá. Esse ano, só para ilustrar essa história, esse ano a gente tem até agora 130 casos notificados no todo. 130? Notificados. Caramba. Notificados. A meningite dá o ano inteiro, tá? Eu sei. Ou seja, metade é de residente de Niterói. E 65 é de outros municípios. Entendi. Desses 65 de Niterói até agora, a gente tem 36 confirmados. Né? Não tem uma explosão de casos. Aqui, se a gente pensar aqui, ó, olha só, estava aqui, ó, 60 e pouco, 2022 estava aqui, ó, 50 e tantos, a gente está com 36. Nesse período do ano, a gente vai fechar mais ou menos do que aqui, tá dando. Foi a pandemia. E aqui a gente tem esse aqui, é por conta da pandemia, está numa situação absoluta. Não tem nada fora. E o seguinte, com essa vacinação toda do SUS, e mais as clínicas privadas oferecendo vacina também, meningite, né, contra as diversas formas de meningite, a doença meningocócica vem diminuindo. O que você está falando, a tua sensação estatística, a experiência clínica, ela se reflete mesmo na realidade epidemiológica. Então, assim, a doença meningocócica vem decrescendo. Que bom, né? Que bom. Praticamente desapareceu. Aqui, ó, esse azulzinho mais escuro aqui é a doença meningocócica. Então, aqui em 2012 ainda estava bem grande, em 2020 não teve nenhum. Parece que nós matamos todos os meningococos aí da cidade, graças a Deus, né? Não, amor, tu já está condenado, não tem jeito. Agora eu vou passar se você não cobertura, não tô. O definitivo baixo que a família se reúne. O avô ajudando o dinheiro, vai fazer a dose de não é marcada. Da CWY. A B é mais cara. A B é mais cara. Mas eu acho que crianças ricas viajam mais e podem estar expostas a agentes, né? Não necessariamente educação, ambientes epidemiológicos ou então, de repente, vale a pena, entendeu? Você pegar aquele... O que eu acho que não está certo é assim, teve um ano aí que o ministro no hospital, acho que ele mexeu com a proposta de emergência. Porque foi muito que estava lançando a CWY aqui, no Niterói. Eu sei que todo mundo começou a funcionar, as crianças deram dor de cabeça, funciona, funcionava todo mundo. E era meningite viral. Só que a maior parte das meningites nem era meningite viral nada, não era meningite. Não veio, tinha meningite viral. Aí começou a ser um pouco, tem surras de meningite viral, tem muita cabeça com meningite, Aí o que aconteceu? Aí foi uma corrida, as clínicas, os pediatras vão embora, vacinar essas crianças. Uma corrida de pessoas gastam todas as economias para pagar a criança. Assim, um pânico, tinha que fazer imediatamente. Gente, entendeu? Eu também sempre meus pacientes. Eu não fiz seriedade com meus pacientes. Eu não vou para fora, para nada. Agora, eu acho que a gente foi
pensando, será que esses modos não são dessas críticas para... Eu não sei. Eu não sou uma teoria da conspiração dela. A gente sempre precisa se informar uns aos outros, né? Então, na vigilância, e também está pensando sempre no que está fazendo, no que o colega está falando, entendeu? Sempre pensar no seu cenário, pensar na nossa lógica. Peraí, gente. O que está acontecendo aí? Entendeu? A gente tem que estar sempre questionando. Eu ligo para o pessoal do CRI, ligo para o pessoal do ICARI para perguntar para o chefe. Ele é o chefe do nosso. Não, eu sempre ligo para alguém falando, tem vários casos de gente falando, você está tendo um caso aí. Não, tem errado. Semana passada. Sim, tá vendo? Aí. Já vai limpando a área. Porque também para o seu raciocínio clínico, se você está diante de um surto, você pensa naquela situação. Só para tirar uma dúvida, porque quando eu era Covid, eu não mandei no departamento, eles não mandei com você, eles multam, sabe? Não é licença longe do meu tempo. Por exemplo, 65 foram casos de Niterói e os outros não. 65 foram casos notificados de residentes. Mas, por exemplo, essas outras pessoas, para pedir, sei lá, supostamente, se a CRI notificou para vocês. Tem lá um endereço na logradora da pessoa. Aí vocês recebem e notificam o município dessa criança. Sim, claro. Na verdade, essa notificação é via Estado. A gente manda para o Estado e o Estado distribui. Chamar para o diretor. Aí, se não quer a gente vai investir nesses casos. A gente acompanha todos eles, o município encerra a casa e envia todas as informações para o Estado informar ao município. A gente tem um caso que foi de um homem e ele veio para um congresso, uma coisa assim, de Belém. Chegou aqui a abrir o caso Belém é outro município do estado do Rio, é outro estado. E aqui é estado que a gente faz, sabe? Do estado e do estado. A vigilância, ela funciona dessa maneira. Qualquer unidade situada no território de Niterói pode atender uma meningite lá no japonês, mora no Japão. Vai buscar para Niterói. E aí Niterói está mandado para o Estado nosso para investigar, né? Mas não é nosso. O Estado, só às vezes, vai mandar para o Ministério, e se for uma pessoa que está mudando para o seu país, precisar de alguma, ele vai se comunicar como se for uma questão internacional. Essa informação é rápida? De meningite todos os agravos de 24 horas, se você tem uma intervenção, né, a fazer rápida, o agravo de notificação de 24 horas. A meningite é um caso. A gente faz tudo por telefone. Então, o envio da informação de vocês ao Ministério para mandar para essa cidade é rápido. É no mesmo dia. Entendeu? Porque a gente tem uma unidade hoje, chama-se EPS, tanto no município. Oi, pessoal, tudo bem? Maria Célia, superintendente aqui. Superintendente maior das meningites. Beijo. Beijo pra você. Pode passar. Tá. Não vai ter que falar de pingaus. Não. Nos CIEBs, a gente tem um CIEBs municipal também. O Estado tem um CIEBs e o Ministério tem um CIEBs. Os CIEBs, eles têm essa prerrogativa de fazer esse fluxo rápido, de agir rapidamente. Então, tem plantonistas e tem nos seus protocolos de estar tratando das doenças de notificação compulsória. Tá? Então, isso chega, se houver a necessidade de subir, vai subir. E aí também para o Estado essa coisa não é nada. Aqui, ó, de qualquer forma, a gente pode ver que, de forma geral, as meningites virais, que são essas outras clarinhas aqui, são as que mais acontecem, mesmo todo o tempo, né? Proporcionalmente ao número de casos, eles são as que mais aparecem. O que está predominando agora tem muita vacina, isso é verdade, né? Mas o pneumococo nunca deixa de existir, ó. Tem um outro casinho, porque tem, né? Aí, pelo menos, que é mais vírus.
Não é nem quanto é, Não, o Chico Tirado da evolução, sim. A gente tem aqui, então, a faixa etária, né? O que mais aparece mesmo vai ser essa coisa, tem a abóbora, né? Que é de 9 anos, enfim. Mas é também bem distribuído, né? Não quer dizer que é concentrado, não. Mas acomete aqui, mas a gente vê caso em tudo quanto é a faixa etária. Aqui da certinho, 23/10, tá? Por atualização, é aquele episódio que faz. Aqui a gente tem, ó, da doença meningocócica em residente. Então a gente vê, né? 2012, 17, isso é que a gente não. Eu posso até fazer isso, né? É legal. Muito mais antes, né? Porque a gente tinha, né, mais tempo anterior aqui, a gente tinha muito mais casos. Uma série maior, né? Uma série maior, a gente não fez isso, né? Aqui tem até pouquíssimo, tá vendo? E acho que é interessante que a gente veja o seguinte, ó, a gente tem 2012 até 2022, mas o máximo aqui teve em 2019. 20, 21, 22 a gente não teve, né? Nenhum caso de doença meningocócica. E aqui está incluído as 3 formas, né? A doença meningocócica. Aqui a gente teve caso confirmado. Desculpa, por evolução, tá certo? Evolução, segunda evolução. Então, alta em azul, óbito com meningite em abóbora, de doença meningocócica entre os residentes. Então, a gente tem alguns óbitos em algum ponto, para 2015 a letalidade foi 100%, né? Que eu acho que a gente teve, morreu. Mas aqui, ó, 2017, 2018, a gente não teve nenhuma morte por doença meningocócica. No ano de 2023, esse ano que a gente tem um caso agora de meningite meningocócica. Não a septicemia, nem a duas juntas. E teve alta, né? Curada. Isso. Foi um caso até bastante emblemático, seria como diz fazer isso. Ele foi suspeito do que aconteceu no grande atendimento da rede municipal, né? Uma clínica de atendimento. E aí ele foi encaminhado para os hospital dos servidores, por conta do suspeito de meningite, estava numa, né? O atendimento foi colhido ali por já lá, no hospital dos servidores, né? No São Sebastião. No São Sebastião, tinha gente que foi, não sei o que estão fazendo. Você foi invadido por vacância, não tem mais. deixaram o Sebastião e eles fizeram os servidores. Então, eles são da referência. Tanto de laboratório, quanto de internação. Para os municípios que não têm leito, né? Até o estimava drogas. Não tinha aquela área ali, estava estimava as drogas que apreendiam, estimavam o efeito do ovulação do caju da federação. E aí acabaram não conseguiu mais, né? E aí esse caso foi funcionado lá no servidores. Veio uma tinta da China positiva. Caramba. E aí, tinta da China positiva, a gente está pensando em algum fungo. Tórola, né? Sossegado. Veio um feriado no meio, eu não sei como é que foi a história, passado um tempo, a tinta da China, eles revisaram o resultado, né? E era uma leucemia, então é esse caso desse. Mesmo assim, trataram, né? E saiu bem, graças a Deus. Enfim, aqui a gente tem, ó, a questão que a gente estava falando, do sorotipo da mais séria. O que a gente tem aqui, ó, em 2012, a gente andou nesses casos aqui. Desses casos aqui, uma era de W035. 8 eram da C, mas a gente tem 8 casos que não foram solidificados. Então, se a gente olha esse gráfico, a gente vai ver o quê? A maior parte é de abóbora. Então, o que mais circula? O que mais circula nesse período literal? O C? Sim.
Mas a gente tem que levar em consideração que o que mais circulou do que foi sorotipado. Porque uma grande parte não foi sorotipado. Tudo bem, né? A gente tem assim, o que foi é o C. Mas tem uma galera. A gente pode pensar, muito provavelmente é o C também, mas a gente não tem essa informação, né? O ideal seria que a gente conseguisse sorotipar muito mais para que a gente pudesse mostrar epidemiologicamente falando só se não funciona. E talvez precisasse de uma vacina. Qualquer cultura não tem a vida. E a vida já foi a prevalência, né? Não, você não entendeu. Não, isso aqui é o que se isolou. Então. Em cultura dos casos. Não é vacina isso. Não, então, mas eu digo assim, aqui, a B, você está. A rede pública não tem vacina contra a B. Então a pessoa está. Mas eu não sei se a B está circulando. Ela está suscetível ao vírus B. Então, mas aí assim você já tem a vacina. Então a tendência é você cair, a B, como era antigamente. A gente estima que sim, mas antigamente a B era muito superior a B era predominante. A B predominante, depois a C subiu e a B caiu, ficou. Mas na época da B a gente não tinha vacina para não tinha nenhuma vacina para isso. Aí quando se resolveu, se estabeleceu que a B, no esquema básico, assim, da meningite, se estabeleceu já que era vacina. É isso que eu estou falando, porque se não tem a vacina viva, e tem a C, a prevalência pode ser B. Se a gente não sabe, que a gente não sabe, pode ser B. O caso desse ano é o tipo B. Então. O único caso de Niterói, falando mesmo. Que é B, então, que tem a C, é a parte mais alta, né, geral. Enfim. Aqui a investigação laboratorial, o doutor Jefferson já falou bastante, né? Mas, por exemplo, o exame primordial, né? O essencial vai ser o líquido, com todas aquelas situações. Mas nem sempre se consegue coletar o líquido por algumas questões lá clínicas, né, do paciente. E ninguém vai esperar colher o líquido para iniciar o tratamento, né? Mas a gente precisa dele como bastante importante. A bacterioscopia é uma coisa que sai bem rápido, normalmente. E aí você consegue, já com a bacterioscopia, lá, é um gram negativo, pode já levanta as orelhas, né? Então tem algumas coisinhas ali. E esse látex aqui, que o Getulino faz, aqui em Niterói, mas a Herbalife não faz látex. Não mesmo. Faz sim. Sempre fez. Fez sim. Eu não deixava mais látex, não. Mas fazem sim. Ela sempre fez, eu não sei se faz sim. E aí, o látex também você consegue 10 vezes já sorotipar. O Getulino faz, se é assim, tem os kits de látex. Aliás, a Neurolife tem hoje, Flávia, alguns painéis. Sim. Tem painel viral, tem painel bacteriano, eles são cheios de painéis. Tem até painel de demência. Paciente com demência, entendeu? Então, e não são todos os convênios que liberam. Então, ganham por fora uma nota, entendeu? O cara faz. Não precisou nada disso. O convênio do paciente não cobria. Cobria aí, deu, 2.000 e não sei quanto. Aí, minha amiga, é o Brasil. Né? E uma outra coisa que é interessante também é que o ACEM, o Laboratório Central de Saúde, ele tem um painel multiplex também. Tem também. Ele pega várias bactérias, vários vírus e ainda pega o microfósforo. Então, e sai muito rápido também, né? E uma coisa que tem como fazer, tá? Não sei. Não acabou de fazer. Então, o que acontece? A gente, o nosso lugar da vigilância desce geralmente no assim, mas você vai trazer uma propaganda negativa da vigilância de Niterói. Não, olha só. Tem essa atualização. Sabe o que acontece? O carro da vigilância desce todo dia para levar uma justiça. Sabe o que acontece? Tem que levar o colega lá. Não sabe o que acontece?
Na rede privada, quem vai entrar no Neurolife? O Neurolife leva normalmente tudo. É. Eu preciso de alguma coisa para achar Neurolife. Muita gente Neurolife leva o material. É. A gente pode pedir material ao laboratório. Então, a CHM, sitiamento todo, porque às vezes você pega a amostra de trigo, a amostra de soro, a amostra de cultura, a amostra de livro, mas a gente vai mostrar isso e leva. E já tem hospital privado. Basta ser interesse saúde pública. Já tem hospital privado no Rio, não estou lembrando mesmo. Não lembro mesmo. E não foi a Neurolife que fez a coleta. Tem um hospital, aí fez o exame do livro, foi feito pelo próprio hospital. Aí não tinha lá esses múltiplex de livro, né? Vai sair de uma cultura. Aí nesse caso vai ficar lá, a gente pode pegar. Entendi. tem hospital privado que não usa. São raros, mas existem. Eu não sei se eu então coisa de paciente não pode. O Azevedo Lima usa um terceirizado, né? O Azevedo Lima é quarteirizado, porque o Azevedo já é desse. Eu também. Eu testei. Então, Eu testei, a gente vai ver mão. O Instituto. Agora, esse método do PCR também ele é bastante interessante, porque mesmo com o antibiótico pode crescer, mas você consegue, né? Exatamente. Então, né? Essa coleta normalmente em ambiente hospitalar, né? Ninguém vai fazer uma coleta de livro, né? Que não dia, né? Enfim. E tem laboratórios conveniados. Eu não sei se eu sabe todo dia, mas Eu sempre desculpe interromper, né? Eu sempre brinco lá no hospital que muita coisa evoluiu na medicina, né? Mas a coleta do líquor não tem jeito, né? Vira as costas, é muito primário, né? Tem que, anestesiar, botar uma agulha e tal. Quer dizer, tudo melhorou, né? Até para colher sangue hoje tem aqueles frasquinhos, né? Que é mais fácil, né, Ana? A droga do líquor, você vira de ladinho um pouquinho aqui, que eu vou dar uma agulhazinha na sua entendeu? Então, quer dizer, não tem jeito, né? mas tem que ter um certo treinamento. Mas a gente não tinha nada para ver. A gente, em 84, 94, no Sou da Guiar a gente fazia 10, 15 por dia. Mas, Você já estava na residência. Então, cara, tudo evoluiu nessa droga, nessa medicina. São duas coisas que não melhoraram. Outra coisa que melhorou, colonoscopia. Era outra, né? Eu acho que fazia. Cara, tem que limpar o intestino, tem que não sei o quê. Né? É neuropediatra, né? Aonde? Faz a função do VAR. No Neurolife? Normalmente quem geralmente é neuropediatra. É isso mesmo. Neurocirurgião, né? Agora na Neurolife, a maioria dos plantonistas da Neurolife são residentes, entendeu? O cara vai fazendo residência, arruma um plantãozinho ali, ele vai fazendo e a Neurolife dá um tostão para ele. Mas é bom de bom padrão. E assim, então tem o privado, o Neurolife, o LACEN, você já falou, e a referência mesmo está tudo diferente. Gente, é São Sebastião, né? Então, se alguém coletar um livro e não tiver como pedir nada, imediatamente, pode ser enviado lá para São Sebastião. Tem um fluxozinho, mas pode ser enviado para São Sebastião, que ele vai fazer a bioquímica toda. A rotina, né? A rotina toda. Não é tão especializado, né, Flávia? Talvez não tenham lá uns kits para. Né? Que ele não faz, o LACEN cobre. Entendi. Né? Tem que levar. A gente transforma. Aí aqui, os valores normais do livro, né? Já tinha falado. Aqui a água de rocha, né? O nome é água de rocha. Aqui eu Que bacana, é isso mesmo. Mano. Você fez o que eu não consegui. Você trouxe a imagem, eu só falei. Tá vendo lá, Cálida? Que é o que aparece na ficha, né? A ficha é esse Mazé que também tiro. Não? Ela vê com a perna esticada e você levanta ele dentro, porque aí você vai dar um estiramento. Entendeu? Isso. Eu achei que a notificação. Eu falei para vocês, até 24 horas, né? Por e-mail ou por telefone.
Mas se passar de 24 horas, faz de manda qualquer com- maneira. Não, assim, né? Ela é 24 horas, tem que fazer. Ah, não tem como, vai fazer, vai mandar, não tem como. Que a gente vai registrar no Sinante, que fica aqui, né? Vocês não na ficha, vocês não na ficha. E aí é que a gente tem, né? Ninguém precisa usar nada disso. Mas, por exemplo, a unidade de saúde notifica a Covig notifica a SED imediatamente. Aí tem a investigação e tudo mais. Se for o caso de medida de prevenção e controle, vai fazer imunofilaxia, né? Tem essa análise aqui, que tem a análise já feita lá, nos laboratórios que acontecem, ou se precisar, coleta de material, outro para levar para outro lugar, para outra de referência, acompanha tanto laboratorialmente quanto a evolução do caso. A gente só encerra um caso depois que tem, né, a alta ou o óbito, né, para entender o que aconteceu, encerra o caso e também coloca lá no Senado. Tá? Isso tudo aqui tem que ser feito em 60 dias, né? É o encerramento da pessoa qualquer doença vulnerável até 60 dias. E o correto, cada caso que a gente recebe, de enviar a ficha para a unidade da área de inscrição do endereço, né? Mas assim, a gente tem que contar as pessoas. Mas essa aqui é a ficha. E a ficha? Então, a gente já tem aqui uma diferença bem grande, né? Antes de eu posso outras elegíveis. Aí na cabeceira vem aqui é a definição de caso. Essa definição ela é nacional, e isso é aquela que eu botei lá no primeiro slide, eu tudo aqui. Então, por exemplo, a data da notificação é extremamente importante, mas se não tiver ali, a hora que chegou na Covid, ela vai ter que eu vou considerar, né? Enfim. Na verdade, ela foi considerada município, unidade de saúde, e existem algumas informações que sem elas eu não consigo inserir no sistema. Por exemplo, a data dos primeiros sintomas ela é primordial. Se eu não tenho essa data, para fins de vigilância, eu não consigo dar andamento naquele caso, né? Eu não consigo continuar a vigilância. Então, o paciente, data de nascimento é preferível, mas se não tem a idade, ele entra. E, né, informações aqui demográficas, digamos assim, né? Sexo, raça, cor, escolaridade, enfim. Se a gestante ou não, Isso é importante, né? Para no caso de família. Em caso, né, quando a gente tem o número do cartão SUS, é até interessante que coloque, né? Porque em algum dia, né, a gente vai ter tudo unificado, e aí é mais fácil só com o número do cartão SUS. essa ficha já está preparada. Aqui são os dados de residência, que para a questão de vigilância também é extremamente importante, porque você vai dizer o que está correto, quem, onde, quando, né? Quem adoece, quando adoece, onde adoece, então a gente tem aqui o onde, né? Então é importante também. A questão do telefone, que a gente possa entrar em contato com o próprio paciente ou com o familiar também, é importante. Não são, o telefone não é uma informação que vai impedir a gente alimentar o sistema. Mas é importante, porque às vezes a gente consegue até algumas informações diretamente com o paciente ou familiar. Só para ressaltar, que eu acho que você, não sei se você falou, não, mas é muito importante se a criança abaixo de 9 meses observar a rentabilidade. Eu já tive, infelizmente, eu peguei aqueles 4 meses, só chegou, aqui era só que a criança não parava de chorar. Só irritabilidade. Só irritabilidade. Então, aí a fontanela, geralmente a criança já está irritada, a fontanela fica um pouquinho abaulada mesmo. E eu tentei acalmar. No final, não baixou. Deixa eu funcionar. Só irritabilidade. E febre, mas nem botar a febre como o primeiro não sintoma. Era mais Não complicado. era mais complicado, era a irritabilidade. A criança estava chorando. Era feito de 14 meses. Aí a data da investigação, que é a mesma da notificação, ou posterior, né? Enfim, ocupação. Essa parte aqui da vacinação ela é extremamente importante para a criança pequena. Por exemplo, se eu estou notificando um adulto, eu não vou ter condição de saber isso aqui. Aí tudo bem. Mas uma criança pequena, né, é importante que quem esteja notificando coloque aqui, até porque, né, aquele caso, uma criança um pouco, mas ela está todo dia vacinada. Então é uma informação importante para a vigilância. Né? Doenças pré-existentes.
Se teve ou não caso suspeito ou confirmado de meningite até 15 dias antes. Se tiver, vai abrir o restante. Se não tiver, né? Vai botar ali o 9 ou 7 os restantes contatos. E 9 é ignorado. Normalmente, essa informação vem como ignorado, né? Porque muitas das vezes quem preenche a ficha é essa CH, não colocou a mãe, o familiar e tal, e aí não sabe. E aqui os sinais e sintomas, né? Que a gente vai ter esse campo 40, gente, é fundamental. E é o campo médico, né? E essa história aqui, por exemplo, se você marca aqui, se alguém marca aqui, tem peteca ou difusão, aí já entra num outro ritmo da investigação, né? Não significa que uma ausência de peteca e difusão não possa ser uma anestésia, não é isso, mas se tem, aí a gente já vai olhar com outra história ali. A gente já tem uma evidência mais clara, entendeu? Tem outros sinais de irritação e tudo maior, mesmo que seja. Difusões hemorrágicas também mucosa. Então, se tiver petecas na órbita, na mucosa, qualquer lugar. E assim, equimose, às vezes aquela coisa que você congela, né? Aquelas manchorites e tudo mais, tudo isso entra nesse campo aí, tá? Aí, as informações sobre o atendimento, se foi hospitalizado ou não, e onde foi. Aqui em relação à função lombar. Então, aqui vem dados do laboratório, né? Se teve ou não função, a data, aí vem o espectro do líquido e vários exames aqui. Aqui nesses exames, a gente tem cultura, bacterioscopia e tudo mais, de várias amostras diferentes. Então, a gente está falando do líquido, se tiver colhido de lesão endometrial, se for uma hemocultura, né? Então, aqui a gente vai preenchendo em função do que tem. E notificar por história. não. Suspeitou. Manda o que tiver. Da cultura. Manda o que tiver. Manda o que tiver. Na suspeita. Na suspeita, essa parte tem que estar preenchida. Esta parte tem que estar preenchida. E até aqui, até o 46, se teve ou não. O restante, não precisa preencher na hora da notificação. Até a função lombar. Se for para tuberculose, tem que esperar 30 dias. Né? Olha só, não se preocupe porque você notificando uma ficha incompleta não tem problema. Por quê? O que vai fazer? A Covid vai monitorar. Ela vai monitorar os restantes resultados. Ela vai dizer a mim, não precisa se preocupar. Manda o que tiver, na hora, no mesmo dia, o que tiver, e a gente vai entrar no contato. Tá? O hospital privado me manda a notificação. Teve a função, teve. Eu peço pela Neurolife. Aí a gente já pede a Neurolife, entendeu? E tem com tranquilidade, não tem problema com eles. E a gente vai chamar até a 46 para fazer de pronto. O restante a gente vai ter esses 60 dias, que é o encerramento voltando para fazer. Ele tem vários desses. Aí aqui no final a gente vai classificar. Se foi confirmado, descartado. Se foi confirmado, vai escolher. Aqui, tá vendo? Eu falei para vocês. A mais séria está aqui. Meningococcemia, meningite meningocócica e essa daqui. Meningite meningocócica, as duas juntas, né? A por hemófilo está aqui e o pneumococo está aqui. A outra só bacteriana que está estipulada, está se isolada, é por tuberculose. Agora, o restante, a gente vai ter meningite por outras bactérias. E aí, a gente preenche daqui, abre um campinho e a gente informa qual é a bactéria, né? A outra meningite, só que outra meningite, que não pegou, meningite tuberculose. Graças a Deus. Tá? Isso é graças ao PNI. Tá? Então, assim, a situação da forma grave de tuberculose, a doença invasora, diminuiu. Não subiu, porque o BCG, infelizmente, não protege na forma de pulmonar. Certo? Eu vi Ela muita. protege contra a forma grave até os dois, né? Eu vi muita meningite tuberculosa no sul da guerra. É horrível, eu matava cada um. Muito. Porque é uma meningite da base do cérebro. Então pega aquela parte do tronco cerebral
o doente fica com diplopia, entendeu? Chegava no Souza Aguiar, líquor, proteína alta, porra, e eu perdi um médico, e os efeitos colaterais das drogas. Fez uma doença hepática grave por causa do HIP, entendeu? Ele morreu de uma insuficiência hepática, era um médico. Morreu no tratamento. Mas tem que, eu acho que assim, hoje, pelo menos, assim, as pessoas estão atentas, né, à questão da toxicidade dos esquemas do tuberculose. Tem que acompanhar, tem que acompanhar com isso. Tem que olhar o paciente todo, então. Ele está certo, não está errado, não. Aqui, ó, então, se a gente botar aqui esse confirmado 1, 2 ou 3, que é a mais séria, vai abrir esse campo aqui. Se for mais séria, qual foi o sorativo? Se a gente tem a escola aqui. E nesse caso, se for número de publicantes, se foi realizada aqui profilaxia pela data. Dança Nacional do Trabalho, sim ou não, e a evolução do caso, né? Aí é o encerramento. Pode ter óbito por outras causas também, até de meningite, mas morreu de outras causas. E é legal também preencher o critério de confirmação. Fazer uma leitura. E, por exemplo, se você diz assim, olha, eu tenho uma meningite por outras bactérias e por a bactéria. Esse funcionário não vai aceitar que você diga que a confirmação foi quimio-citológico. Você só vai poder dizer que outra bactéria se você tem uma cultura um PCR, né? Então tem uns entraves ali na hierarquia. Tem uma. E aqui, ó, essas informações e exames de complementares, informações complementares de observações, esse exame quimio-citológico aqui é o do líquor. Muitas das vezes as pessoas colocam até o hemograma, que não é. É o do líquor, né? Eu não sei porque ele fica tão distante. Destacado. Mas aqui é importante, né? Então, Que é o que faz o líquor. Pois é, exame líquor, né? Não sei porque quem não tem muita atividade com a ficha coloca o enfim. muita gente coloca isso hoje na também. Assim, aqui se tiver alguma observação, pode colocar, enfim, aqui Essa parte das observações, a gente ajuda muito também. Tudo que for relevante, se não tiver espaço na ficha, coloca ali, tá? Nas observações. Os indicadores de vigilância, número de casos notificados confirmados, se a gente conseguiu descrever a etiologia, a quimioprofilaxia oportuna nos casos de Neisseria ou módulos. A informação do campo de vacinação está vendo para menor de 5 anos. Então, quanto mais informação, né? Oportunidade de investigação dos casos até 48 horas, encerramento oportuno. A distribuição dos casos de doença meningocócica e o percentual dos casos de meningite bacteriana encerrados por diagnóstico laboratorial específico. O que é isso? Tem uma cultura, tem uma PCR, né? Tudo isso. A rede de atendimento municipal, no hospital público, né? Tem uma Pedro e não é porta aberta, né? Mas enfim. Então, realmente, a autoridade tem diferenciado. O Hospital Estadual de Lima, a Angelfreg e o Pediatra Hospital de Lima. Na rede pública, na rede escolar tem. Tem Maripaneiras também. Verdade. Seja um hospital que seja para internar tuberculose, né? Eles têm pode eventualmente receber. Uma forma grave. E aí, quando a gente pensa assim na rede básica, tem uma importância muito grande. A gente já falou de várias delas aqui, né? Você escutou no território alguma coisa, cara? Liga pra gente, né? Fala, olha, né? Então, rumores e relatos de casos de meningite no território podem ser notificados a Covid. Vocês não vão conseguir preencher a ficha inteira, talvez, né? Mas a informação assim, olha, o nome do caso suspeito é esse. Segundo o que estão falando aqui, está internado no hospital tal, então para a gente já é assim um adianto muito grande. Às vezes você tem só o nome também.
a gente vai A gente investir. também procura. Esquema vacinal dos casos, né, de criança e tal, às vezes pode ajudar a gente a identificar. E busca de contatos de NAICERIA e de hemófilos. Então, nos casos de NAICERIA e de hemófilos em algum território, a gente entra em contato com a comunidade que está lá no território para fazer essa investigação, né? Sejam contatos auxiliares, escolares ou profissionais. Aí a gente entra em contato. Essa aqui é a profilaxia. Vai prevenir casos secundários, isso a Ana já falou, né? Contatos próximos de casos suspeitos de doença meningocócica e pneumonia. A rifampicina, que é o antibiótico de escolha, sempre. Entre 24 e 48 horas da exposição à fonte de infecção, no prazo máximo de 10 dias, quando é doença meningocócica, e até 30 dias no caso de hemófilos. Né? Aí, os hemófilos tem uma série de especificidades. A gente tem um pouquinho aqui que eu vou falar para vocês. Quando a gente está falando da doença meningocócica, não independe a situação vacinal da criança ou daquele indivíduo. Vai fazer. No hemófilo, não, a gente vai ver que tem algumas outras particularidades, tá? E aí, né, falando já aqui, ó, a equipe de assistência, ela não é indicada. Ela só vai ser indicada para profilaxia quando tiver sido feito um procedimento invasivo sem proteção. Se não, né, foi o que falou? Você, né, foi o cara que pegou lá no carro e estava dando equipe médica, mas enfim, vai falando assim, né? Eu não tenho indicação de fazer, né? Hoje tem uma discussão grande dessa questão. A gente ainda tem que usar máscara na unidade de saúde, Por conta da Covid, né? eu acho que é importante usar o profissional de saúde usar máscara na unidade de saúde. Eu acho importante, ainda que seja na unidade básica. Porque a gente recebe pessoas com qualquer agravo. Né? A gente é mais meio que uma porta aberta. Então, embora não seja um pronto atendimento, a gente recebe as figuras públicas, as pessoas. Já não é doente lá, então eu acho importante. É uma barreira respiratória. Entendeu? Eu acho que vale, sabe? A qualquer hora pode entrar qualquer coisa na tua unidade. Eu acho que a gente aprendeu um pouco isso. Então, a gente tem, ó, as outras alternativas da rifampicina, mas só da doença meningocócica, tá? Exceto e profilaxia. Eles não são indicados na meningite por hemófilos. Por hemófilos, é a rifampicina. O que vai funcionar é a rifampicina. Tá? A gente andou uma época desabastecido de rifampicina do estado, né? Não é do município. E aí a gente podia fazer certo funciona, mas só, né? Se fosse hemófilo, aí tinha que ir para o estado poder ir buscar, enfim, já tem farmácia. Rifampicina vende? Vende, né? Rifaldinho. Rifaldinho? É. Deixa eu Eu ver. acho que não. Rifaldinho suspensão. Eu achava que não vende mais, gente. Bom, se não vende, eu não sei, mas na minha época. No negócio lá, buscar na unidade de saúde. Existe na farmácia chamada. Mas eu acho que ainda tem. A gente usava Rifaldinho suspensão. Não, no caso da hemófilo, se a criança tem esquema vacinal completo, com 3 doses, não vai receber aquele, pode ser um contato do hemófilo. Do hemófilo, da NAICERIA, não importa o esquema vacinal, vai fazer. Aqui do hemófilo é mais enroladinho. Aí, né, você precisa as orientações. Então, se tem esquema completo, de 3 doses, não Rifaldinho. Mas às vezes tem aí. Não, tudo bem, mas eu estou falando que eu não estou com demência. Está escrito aqui Rifaldinho. Qual foi o painel de demência? Eu, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Podem achar que eu estou com Alzheimer já, né, Flávio? Mas vamos lá. E aí, por exemplo, criança que tem esquema vacinal completo para hemófilo, nada a fazer. Se não está completo, ou, né, ela tem esquema vacinal completo, mas ela é imunocomprometida, aí faz. Então tem uma série de regrinhas. Ninguém aqui precisa ficar decorando as regras, nem as cenas de temporada de doença. Quando é preciso,
eu vou lá no dia de vigilância e olho, né? Alguma coisa fica, outra coisa não, porque também já estou mais para lá do que para cá. Então, por exemplo, a Ana também falou isso. A Covid que vai decidir se vai fazer ou não fica. Julgo que isso. Não, mas assim, por exemplo, mais informações. Bom, aí a Covid, principalmente junto com quem está lá no território da criatura, que vai me dizer quem é contato, quem não é. A unidade hospitalar, né, ela vai dar as informações, né? A gente sempre entra em contato com a CCH também, né, para conversar, e se precisar a gente conversa com o colega. Às vezes, eu nunca peguei nada de Betinho falando, né? O caso nem é daqui, é um município de fora, é uma criança, e o responsável está aqui junto da criança. Então a gente também conhece, né? Lá no território de São Gonçalo. Lá em São Gonçalo, quem vai fazer com os contatos é o município de São Gonçalo, mas se o responsável está aqui, a gente conhece, né? A gente aqui guarda o medicamento, lá com a gente pede o estado para prestar conta e tal, guarda. E aí, se precisar, né, em contato com a unidade lá da território, se precisar, a gente encaminha isso tudo conversado antes. Stefa. A gente encaminha o medicamento e a prescrição toda prontinha e tudo mais, e aí a unidade é que vai fazer a ação mesmo, né, para deixar mais tomar. Flávia, desculpe, na minha época, né, a gente fazia 4 ou 5 dias, eu não me lembro mais. São 2 dias. São 2 dias só? Eu me lembro. Mais extenso. 4 dias. A quantidade de comprimidos, de rifampicina, a quantidade é igual, só que da série mais. É uma dose mais alta e a outra é. Então, de 2 a 4 dias, talvez, né? Vamos ter certeza depois da Cama da Cobra que nós estamos falando, né? Porque eu não me lembro, né? Já tem um bom tempo que o Rifaldinho usou muito tempo. E aí também tem as ações de educação em saúde, né? Você deixa corporal, na manutenção de ambientes auxiliares ocupacionais ventilados, de operação, enfim. Mecanismo de informar sobre o mecanismo de transmissão da doença, os riscos de adoecer. E assim, alertar procura imediata frente a uma suspeita. Isso também é uma coisa que é interessante, que a gente pensa no seguinte, por exemplo, se tem um caso de assédio, se tem um caso de hemófilos, a gente precisa alertar a população, porque eu não sou médica, mas né, qual é a lógica? Hoje em dia, não sei se é muito tempo. A criança tem uma febre, você não vai de pronto procurar uma emergência, né? Sim, tem um tempinho para esperar. Mas se você tem, se ela é contato de um caso de meningite, ela vai de pronto sim, não é para ficar esperando, né? Então tem essas coisinhas assim diferentes que a gente, né, pode orientar a população. Eu acho que é isso. Eu acho que. A referência é essa, para o guia de vigilância. Nosso Caio de Burros. Ana, quer colocar alguma coisa? Eu acho que é importante as pessoas terem consciência dessa questão da importância da vigilância, né? Principalmente desses agravos de legislação compulsória, que a gente tem condição de contribuir o município para conhecer melhor, né, como está o comportamento das meningites no seu território, e a gente compartilhar essa responsabilidade da democracia quando for necessária, né, ter consciência também de estar conversando com a população sobre a vacinação das suas crianças e adolescentes para a prevenção dessas formas graves, né, da doença pneumocócica, da doença meningocócica, e você, né, da BCG, enfim, de todas as doenças, a IVE, né, a vacina que está na venda. Então, é importantíssimo a gente estar conscientizando a população da importância da vacinação, né, tanto do esquema básico quanto dos adolescentes, né, o HPV, o protesto da meningite, mas é importantíssimo, né, para a prevenção do aluno. Então, assim, acho que é isso. A gente está sempre raciocinando em relação a essa questão. A Covid está sempre à disposição, nós temos telefones novos, a gente está divulgando. Esse aqui é o novo.
Esse é o telefone geral dentro do salão, tem o telefone da coordenação, então a gente está sempre disponível. E assim, a gente sempre fala a verdade, né? A gente lá na Comic precisou líder, a gente vai, se a gente não conseguir resolver ou ajudar, a gente vai procurar alguém que consiga. A Comic está aqui para dar o suporte para que a conta funcione em qualquer aspecto, relacionado principalmente às doenças transmissíveis, mas em todas as nossas vigilâncias, tá? Do interesse da saúde pública. É isso. Bom, eu queria agradecer muito. Agradecer também ao convite. Tá bom. A gente está conversando com vocês. Eu já falei várias vezes para vocês. O médico é a pessoa que faz a suspeita diagnóstica. É ele que começa todo o processo, é ele que está acompanhando tudo. Então, a gente conta com vocês. Nosso sistema é passivo. Sem a equipe, sem o colega, não está funcionando a vigilância. Entendeu? Mesmo que eu não queira notificar, Bom, se a pessoa não reconhece aquele sistema de vigilância, ele não vai utilizar. E aí é uma bola de neve. bom, queria agradecer muito aqui a Comic, queria agradecer a Flávia, a oportunidade de ter vindo aqui. A Ana, sempre minha amiga e é parceira aqui da nossa coordenação, ia ter uma cadeira cativa, não é isso? Mas fiquei muito feliz, eu também fiquei feliz que eu também constatei que eu não tenho visto tanta meningite, então não é que eu seja um médico, mas eu vejo muito doente na cidade, então isso me deixa muito feliz, porque era uma patologia que a gente via com um pouco mais de frequência. E graças a Deus eu não tenho visto tanta meningite, não sei se Moura também tem essa ideia, né, em relação a isso. Então a meningite também encostadinha, continua que ela continue nessa mesma, né, nessa situação. Eu via muita meningite tuberculose, nunca mais eu falar sobre meningite tuberculose, parece que eu sou um cara da pré-histórica, né? Mas não é não, a gente via isso, né? Eu vi muita meningite, por exemplo. Era triste, a gente tem atleta com Exatamente. Ele já coisa horrível. Então eu tinha uma ideia que o cara, para se formar em medicina, ele tinha que passar pelo menos uns 6 meses no São Sebastião. Porque aquilo era uma escola, né? Porque a carga de doença do Brasil, até meados da década de 80, 90, era muito grande. Exatamente. Continua grande, só que agora a gente tem uma outra carga de doença. A nossa transição que é muito grande. Então, a nossa principal patologia é a cardiovascular, no Brasil tem uma contribuição muito grande. Mas a gente tem essa dupla carga de doença. A gente fez a transição, mas não fez a transição toda. A gente faz essa transição, muito boa. As vacinas têm uma contribuição importantíssima, né, na diminuição da mortalidade infantil. É isso mesmo. Bom, é um tema que eu particularmente adoro, né? Mas vocês estão de parabéns, quero agradecer em nome de todo mundo. Acho que todos nós aprendemos. E isso é um tratamento multidisciplinar, como vocês falaram, né? Não é do laboratório. É só o laboratório que é responsável? É só a CCIH? Não é isso, né? Acho que é a rapidez da pessoa estar atinada. Por isso que eu ficava chateado, às vezes trabalhava no pronto-socorro, vamos fazer um nome que eu fazia lá na frente, botar uma pessoa para ver se botava a criança ou alguém para dentro. Às vezes uma simples febre pode ser um significado, ou uma irritabilidade numa criança pode significar. Então, medicina não dá para você, jogar uma bolinha, bota lá, o que é irritabilidade? Não, vai embora que não é nada. Não, então, quer dizer, na verdade, um pequeno sintoma pode ser um problema desse tamanho fatal. Por isso que um médico bom fica meio maluco mesmo, né? Acho que porque ele pensa tanto que às vezes ele fica meio exagerado. Mas é bom a gente pecar por excesso. Bom a gente estar sempre bem informado, atualizado e atento, né? Porque às vezes uma simples... Saber onde buscar informação confiável.
assinatura. Hoje a gente pode botar tudo no nosso, quase tudo. Exatamente. Tá bom, obrigado mais uma vez. Bacana. Agradece. Tá?